BMC News ao vivo, 10 horas e 33 minutos. Chamar o nosso primeiro convidado do dia, Beto Saadia, diretor de investimento da Nomos. Beto, bem-vindo mais uma vez aqui à nossa programação. Muito bom dia para você. Bom dia, obrigado por estar aqui mais uma vez. Beto, a gente viu aí os números do payroll bem abaixo do esperado. A gente vinha comentando também a respeito de outros dados, outros números da economia americana ao longo dessa semana, e eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre todo esse cenário e se, de alguma forma, o Jerome Powell pode estar arrependido de não ter cortado os juros, ele e os diretores do Fed, obviamente, de cortar os juros agora nessa reunião de julho, diante desses dados demonstrando essa desaceleração. Como que a gente pode interpretar esses números, o que a gente pode projetar daqui para frente? Verdade, e já há diversos sinais que estão deixando, inclusive, o mercado já passou da animação o mercado americano. Ele está agora começando a ficar temoroso de que a economia americana poderia estar caminhando para uma recessão até. E o que está sendo criticado ali em relação ao FONC, ao Banco Central Americano, é que o Banco Central Americano demora para subir a taxa de juros, que foi a grande crítica global em relação, até nós, a crítica de nós brasileiros em relação ao FONC, e agora ele está demorando para ceder juros, né? E ele, obviamente, deixou muito claro na coletiva de imprensa sobre a habilidade ali dos jornalistas que fizeram ali aquela sabatina com ele em relação à decisão. Ele acabou jogando na mesa algo que não estava no comunicado escrito. Ele jogou na mesa que alguns diretores, inclusive, já concordavam com uma queda de juros na própria reunião desta semana, e ele disse que a queda na próxima semana, ele usou essa expressão, já estaria na mesa. Então, tem que se observar, não é tão óbvio assim, tá? Que a economia americana está desacelerando tanto. A gente viu no primeiro trimestre números de inflação bem feios, então pode ser que esse segundo trimestre seja, de alguma forma, uma reversão desse primeiro trimestre bem feio, mas a gente ainda vê alguns pequenos elementos que a gente chama de soft data, de que a gente ainda tem uma economia aquecida. Não é uma economia overheated, usando a expressão exatamente do Powell, né? Uma economia sobreaquecida, superaquecida. A gente tem ali reservas de restaurante crescendo, a gente tem número de viagens crescendo por parte dos americanos, são dados que a gente pega do TSA, do TSA. A gente tem também o preço do frete marítimo também subindo muito, e que é um elemento inflacionário. A gente tem também o número o fluxo de imigração que caiu bastante, lembrando que a imigração havia sido um elemento forte para que não houvesse a inflação de salários, né? Agora ela está caindo, e por tudo isso você tem ali um desmonte do carry trade, né? Um carry trade que acontece há 20 anos e você tem um desmonte dele. Não é tão óbvio assim que a inflação está comportada. Então, a postura de ganhar tempo do Fed pode ter sido acertada, né? É melhor errar para mais do que para menos, que é um pouquinho do que eu acredito que aí sim o nosso Banco Central está fazendo. Beto, você falou, né? Os mercados começam a reprecificar, começam a tomar suas atitudes, seus movimentos, e a gente sabe que o mercado geralmente acaba tendo algumas reações um pouco mais exacerbadas. Ou é muito otimismo, como a gente viu 7 cortes, né, nesse ano de juro ao longo do fim do ano passado, comecinho desse ano, ou vai pro pesadelo ali, para a cautela exagerada. Nesse meio tempo das reprecificações, como você enxerga, né, o comportamento dos investidores, né, para encontrar alguma oportunidade, para trazer alguma companhia para o portfólio, para aproveitar algum movimento um pouco mais assimétrico? Como que você vê esses movimentos de bastante euforia ou até mesmo cautela nessas estratégias? Não, e você vê, né, a grande resultado disso que você falou é o que a gente apelidou de rotation, que é exatamente essa saída massiva de recursos, quase como uma migração em massa, de saída de recursos de empresas que são aquelas top 10 do índice S&P, muito concentradas ali no setor de tecnologia. A economia americana está ficando muito concentrada no setor de tecnologia,
e é uma migração para as mid e small caps, né? O que esse rotation, né, mostra que a economia americana, a bolsa especificamente, ela está ficando muito temática, ou seja, por conta desse monte de ETFs e dos trades automatizados, né, você vê algum índice de inflação melhorando um pouquinho que seja, e você já vê uma migração massiva, ou seja, o fluxo de small caps, o fluxo de entrada nos ETFs ligados aos small caps já é o segundo maior registro da história da Bolsa Americana. E isso acaba criando oportunidades para quem é um gestor ativo, né? Porque a partir do momento que os mercados começam a ficar mais temáticos, uma massa de dinheiro sai de um tema e entra em outro, e você acaba eliminando aqueles single names, aquelas ações isoladas que às vezes estão com bons balanços, até porque o trimestre de balanço último foi bom, e você vê muito fluxo de dinheiro saindo, acaba deixando essas empresas muito baratas, ou às vezes até muito caras, como acontece, por exemplo, nesse montão de dinheiro nos últimos 3 anos que se direcionou ali para as empresas de tecnologia e acabou esquecendo aquele outro nicho de empresas que fazem parte mais do ciclo americano, da economia americana, são um ciclo mais ligados a crédito, que são aqueles setores ali de varejo tradicional, setor de rodovia, setor de educação, setor de housing, construção, incorporação, são ações que ficaram largadas, por que não dizer? Assim como está acontecendo um pouco no Brasil, esse rotation, essa figura cada vez mais temática da Bolsa, faz com que ativos isolados acabam ficando com preços errados até. Quero chamar para a nossa conversa aqui também Marcos Saravalli, nosso comentarista, estrategista da MSX Invest, para a gente também ter a opinião dele, e ele gostaria de fazer perguntas para você. Ô Saravalli, nesse movimento de rotation aí que o Beto estava comentando, né? A gente vê que era um comentário bastante forte ao longo das últimas semanas, mas será que vai continuar dessa forma diante desses dados aí? Qual que é a sua opinião? E aí você fica à vontade para fazer suas perguntas para o Beto também. Bom dia, Saravalli. Bom dia, Felipe, bom dia, Beto, bom dia, Isa, bom dia a todos. Vamos começar um pouquinho sobre esse assunto. O principal assunto do dia é o payroll. Dessa semana foi a reunião, né, do Fed e de outros bancos centrais. E até já fazendo essa provocação, o Beto, você estava falando um pouquinho sobre essa rotação. Eu queria colocar 2 pontos. Primeiro, a gente teve, num curto espaço de tempo, uma rápida reprecificação de algumas ações small caps, de algumas ações mais cíclicas, né, descontadas, o famoso Value Invest, fechando um pouco o gap, a diferença dos principais índices, né, do índice mais small caps. Aqui no Brasil também não foi diferente, mas muito mais focado aqui no Brasil, talvez no stock picking do que, de fato, no índice como um todo. E a minha pergunta, eu tenho 2 perguntas. Vamos começar por essa, tá? O quão duradouro você acredita que deve ser esse movimento, né? Porque vamos pegar até o dado de hoje, de saída do payroll, talvez, né? Se pegar as empresas de tecnologia, acho que todas vão sofrer, vide o resultado que a gente acabou de ver da Intel, né? Se a gente tiver, de fato, um cenário de uma atividade econômica mais fraca. Mas será que essas ações small caps agora, a partir de agora, também não podem sofrer mais, não em bolsa, mas operacionalmente? Essas empresas também não dependem da atividade econômica? Ou seja, será que esse movimento de rotação foi só um respiro, recuperar um pouco o atraso, né? Ou seja, será que esse movimento de rotação segue daqui até o final do ano, segue daqui ao longo dos próximos meses, ou foi só momentâneo para tirar um pouco do exagero dos descontos de alguns ativos, né? Reduzir um pouco a posição em tecnologia? Como é que você vê esse movimento, concatenando um pouco os dados de payroll hoje com essa rotação que vocês estavam falando anteriormente? Obrigado, Marcos. E eu vou entrar na linha ali do temporário, tá? Eu vou abrir essa carta do temporário porque a gente, como eu falei, a gente ainda tem alguns elementos de pressão inflacionária. A gente sabe que, por exemplo, 4,3% agora de desemprego que acaba de sair agora no payroll é ainda um desemprego baixo. Se você olhar, depois dos anos 2000, os Estados Unidos registrou empregos ali bem mais na faixa de 5% do que
na linha do 4 e pouco, 4 e pouquinho, que é o que a gente está tendo agora. É porque a gente vinha de níveis muito baixos de desemprego ali perto da casa do 3,5. Então o mercado ficou com esse temor. Uma boa parte disso também não dá para descartar, é do furacão Beryl, que pegou ali o Texas, Houston, Texas ali, e obviamente não causou grandes calamidades, mas deixou a cidade bastante sem energia. Então, e você tem também uma outra pressão inflacionária que eu acho que eu não comentei aqui, que é o fim dos summer jobs, né? Ou seja, as ofertas de trabalho que são ofertadas. E se você for ver o payroll, os anteriores, e principalmente os dados que saíram essa semana, que antecedem o payroll, né? Você vê que grande parte dessa dinâmica do mercado de trabalho se deu ali nas idades mais jovens, de 18 a 25 anos, que são ofertas de trabalho que param de ser ofertadas agora. Essas pessoas voltam para os seus colleges, né, para as suas universidades, e isso acaba gerando piorando o ambiente do mercado de trabalho. Você tem outras questões aí, sim, de prazo mais longo, mas já colocando aqui a eleição aqui na mesa, né, que são questões muito ligadas à imigração, que foi um elemento muito relevante no processo de não aquecer o mercado de emprego. E você tem também um provável protecionismo maior com Trump, dependendo de se ele ganhar. O Robert Lighthizer, que é o consultor econômico aí do Trump, é um desenvolvimentista, não tem como dizer diferente. Ele, provavelmente, se o Trump ganha, ele entra ali como uma espécie de um ministro das finanças do governo, e aí sim a gente pode ver alguns elementos adicionais que são inflacionários, né? E um outro ponto é que uma recessão, assim, falando especificamente... Bom, mas por tudo isso, eu acho que o rotation, ele... Como eu falei, o mercado americano, ele em um dia, ele acaba resolvendo uma tendência que às vezes pode ser até de longo prazo. Eu acho que as empresas de tecnologia americanas, tanto essas de alta tecnologia, como semicondutores, quanto as tecnologias que já são um pouco mais ultrapassadas para o americano, como o e-commerce ou os dados em nuvem, eles vão continuar ganhando muita atração. Inclusive, se você pegar, por exemplo, países como o Brasil, e se você for olhar a nossa balança comercial, se você for olhar, a gente era para ter uma balança comercial muito superavitária, né? Que saiu semana passada até. E se você for olhar os dados e abrir esses dados, você vai ver o quanto que se consome de dados de nuvem, de SaaS, né? De Software as a Service, por parte das nossas empresas brasileiras, o quanto a gente gasta de dinheiro e está aumentando para contratar essas empresas de tecnologia e esses dados em nuvem. Inclusive, isso está até pesando na balança comercial, na conta corrente brasileira, e esse aumento de importação, obviamente, acaba pressionando também o dólar, tá? Isso vai além dessa questão, também tem a questão das bets, a questão do blockchain, mas eu acho que as empresas de tecnologia elas vão continuar seu curso. O S&P ele vai continuar sendo um índice cada vez mais concentrado e não tem como dizer diferente. As empresas de tecnologia, Marcos, elas têm agora por volta de 30% de caixa, acima de 30% de caixa. Se você pegar essas grandíssimas, Amazon, Apple, Google, o Facebook e tudo mais, ou seja, está com muito dinheiro em caixa para ser investido, né? Então, a gente ainda vai ver muita coisa, muita concentração dessas empresas em relação a esse dinheiro que vai ser gasto, investido dentro da economia americana. O Beto, você falou um pouquinho sobre eleições, né, especificamente, mas só para trazer esse número, né, eu queria fazer uma provocação anterior também que você já falou, mas só para reforçar. O mercado financeiro, né, o mercado financeiro brasileiro, mundial, né, principalmente americano, sempre veio exigindo números mais fracos da atividade econômica. A atividade econômica está muito forte, mais fraco. Mas como o Felipe falou, quando vem, parece que assusta, né? Mas vocês não estavam pedindo, né, um cenário de atividade mais fraca, menos geração de emprego, mais desemprego, né? E quando vem, o mercado reclama, né? Parece que está sempre reclamando. Mas eu queria concatenar, juntar um pouco com as eleições, como você falou. O que muda, talvez a gente chegar em setembro, outubro, novembro, com uma atividade muito mais fraca, ou seja,
é um cenário que traz um Trump mais favorecido, um democrata, um cenário democrata mais favorecido? Quem sai ganhando ou quem tem mais argumentos para uma atividade mais fraca? Né? E como você falou, quais são as consequências? Né? Independente do eleito, será que a gente vai ter mais o nearshoring acontecendo, mais protecionismo? Como é que você vê, depois desse dado do payroll, né, o que pode, né, influenciar nas eleições e também, lógico, consequentemente, com balança comercial, como você falou, com outros indicadores, a partir de 25, provavelmente vai ser um 25 começando bem mais fraco depois desse payroll, né? Exato, mas você sabe que o eleitor não está respondendo tanto. A economia do Biden, ela vinha muito bem, né? Pelo menos essa é a percepção do consumidor americano, mas o Biden não conseguiu surfar essa tendência de melhora. E agora, se os Estados Unidos entrar numa recessão, e é verdade o que você falou, o americano está cada vez mais avesso à recessão. A recessão que, inclusive, não estou falando de desaceleração, não, estou falando de recessão mesmo. A recessão que, inclusive, foi muito comum nos anos 80, 90 na economia americana. A recessão que nos anos 90, assim, diversas bolhas que ocorreram nos anos 90, acabaram levando o país no finalzinho para uma recessão, e essa recessão acabou causando uma destruição criativa tão bem-vinda para a economia, principalmente quando é uma recessão de tempo limitado, que você, ao longo do processo, depois dos anos 2000, você teve um ramp-up, né? Você teve uma aceleração tecnológica muito grande da economia americana, com o smartphone, com os dados em nuvem, com o comércio eletrônico, e acabou desencadeando agora na inteligência artificial, que não é agora, não é algo de agora, né? É algo que já começou há mais de 10 anos atrás. Então, uma recessão temporária, limitada, ela contribui para o processo de destruição criativa da economia e acaba deixando essa economia americana ainda mais produtiva, principalmente quando você tem uma recessão, quando você tem o melhor instrumento de combate a ela, que é uma taxa de juros alta. Hoje, os Estados Unidos, com uma taxa de juros de 5,5%, tem nas mãos o melhor instrumento de combate à recessão, que é simplesmente você reduzir essa taxa de juros. Então, se você tiver uma desaceleração na economia, por outro lado, você tem um Banco Central que consegue usar esse instrumento para combater ela, ou pelo menos para suavizar ela. Aí, falando em relação à eleição, a Kamala vai ganhar. Acho que tivemos uma interrupção ali na internet do Beto Saadia, diretor de investimentos da Nomos, e a gente volta já com ele. Saravalli tá na bancada comigo, com a Isabela Takaki, para a gente continuar esse papo. Inclusive, era tema da próxima pergunta para o Beto. Esse cenário de desaceleração econômica nos Estados Unidos, ou pelo menos de uma reprecificação o Beto parece que voltou, Saravalli, você me perdoa. Vamos só ouvir o raciocínio do Beto? É bom que você passe a pergunta para ele, né? Terminar seu raciocínio, Beto, por gentileza, fica à vontade. Você estava falando da Câmara, né? A última coisa que a gente estava ouvindo. Exato, e como que o Banco Central tem um instrumento de combate, o melhor instrumento de combate à recessão, que é uma taxa de juros alta, que ele não tinha há 10 anos atrás. Então havia um temor muito grande de que você tivesse uma recessão com a taxa de juros zero, porque você não tinha um instrumento de combate a ela, você teria que recair ali para a política fiscal, e política fiscal nem sempre é bem-vinda, aumentar a dívida, né? E agora você tem uma taxa de juros alta para combater isso. A Kamala provavelmente vai ganhar muito terreno, vai ganhar muito espaço, vai ser uma eleição muito ruidosa, porque ela vai conquistar ali um eleitorado, já está se mostrando, um eleitorado que não comprava o Biden, né? Um eleitorado democrata, mas que não comprava a proposta do Biden, né? Não assimilava o presidente Biden. Então, vai ser uma eleição muito disputada, e isso acaba também influenciando, obviamente, num risco político. Isso acaba polarizando a economia e atrapalhando os esforços do governo de combater um dos grandes problemas americanos hoje, que é a dívida, que já ultrapassa ali 100% do PIB. Ô Beto, eu até ia passar para o Saravalli
a pergunta enquanto você reconectava, mas é bom ouvir de você. Você citou ali, né, a apreciação do dólar frente ao real, alguns outros impactos, mas a gente estava esperando que com um corte de juros nos Estados Unidos, com uma melhora no ambiente por lá, num soft landing, a gente pudesse ter algum dividendo para a gente aqui, né? E aí entrou a história do carry trade trazendo algum impacto negativo para o Brasil. Agora, com essa desaceleração econômica, a gente vê que a gente também começa a ficar um pouco mais cauteloso. A gente pode sofrer esses impactos, e aí impactos bastante fortes aí nos nossos ativos, na nossa bolsa, que tentava uma recuperação, tentava, inclusive no mês de julho, aí, uma melhora no ambiente depois de alguns meses um pouco mais pesados. Por mais que o cenário doméstico esteja um pouco mais complicado, a gente vai sentir esses reflexos aí de uma reprecificação dos ativos lá fora, aqui também? Pois é, e é até irônico, porque no primeiro trimestre, todos nós do mercado financeiro estávamos falando, né? A situação da inflação corrente já está legal. Mas espera, porque a gente só precisa dos Estados Unidos como um vento a favor num mundo hoje de taxas de juros cada vez mais sincronizadas. A gente não consegue reduzir juros enquanto os Estados Unidos não, pelo menos, começar a parte deles, né? Vamos esperar. A gente esperou. Só que quando acontece finalmente a perspectiva de redução de juros lá fora, a gente está falando em subir a nossa taxa de juros, né? O que é, por não dizer, assustador. O comunicado do Copom, ele foi leniente no comunicado, não textualmente, não no tom, mas ele foi leniente em não entregar aquilo que o mercado queria, que era abrir as portas para uma alta de juros, que provavelmente deve até acontecer, porque os números de dólar que o Banco Central brasileiro usou é de 5,55, a gente está batendo agora, antes de eu entrar nessa entrevista, quase 5,80, então é provável que a ata, de alguma forma, corrija essa leniência do comunicado. Mas a gente tem outros elementos aqui no Brasil que vão muito além dos Estados Unidos. A gente tem uma inflação de serviços e uma inflação de serviços que está pressionando, um desemprego que está muito baixo. A gente tem um desarme de carry, desse carry aí japonês, que um carry que já acontece há 20 anos, ou seja, está só no começo. Então, essa compra, essa saída de dinheiro dos mercados emergentes para apostar em taxas de juros mais altas no Japão, ou seja, um Japão que está começando a remunerar melhor o seu dinheiro, isso acaba tendo um fluxo migratório global de dinheiro saindo de emergente e até um pouco do dólar também. E você tem e aí por que não dizer ali um Oriente Médio mais tenso, a geopolítica mais complicada, sobe preço de petróleo, deixa a nossa situação aqui um pouco mais frágil. E aí, por fim, o comunicado, né, que não ajudou, foi leniente, sim. Na verdade, não tinha como sair nada de bom desse comunicado, porque se ele abrisse as portas para uma alta de juros, ele teria que entregar essa alta de juros, né? E se ele não abrisse, que foi o que ele fez, ele teria que amargar o que está acontecendo agora, que é uma alta de dólar e o mercado um pouco mais tenso. Eu acho que ele tinha que ter tomado o caminho de comprar a ideia de comprar a alta de juros e entregar ela na próxima reunião. Inclusive, se você olhar pelos derivativos ali as opções de juros, né, de Copom, os derivativos especificamente, as opções, né, não o contrato futuro, você vê que, inclusive, existe uma probabilidade de uma alta de 50 pontos na próxima reunião, que é uma probabilidade mais alta do que uma alta de 25 pontos. Ou seja, o mercado está apostando que a próxima reunião com uma probabilidade maior de 50 pontos de alta do que de 25. Isso demonstra, obviamente, que o mercado, fora a curva de juros, né, que já projeta ali pelo menos 1 ponto percentual a mais do que a Selic atual este ano, e quase 2 pontos percentual a mais se você pegar também o ano de 2025. Ou seja, isso não é prêmio de risco, ou seja, isso não é institucionais se redeando, não, é institucionais simplesmente pegando a fórmula do Banco Central, plotando o dólar de 5,80 e por todos esses motivos, não prevendo que esse dólar vai voltar, né, por todos esses motivos que eu falei. E aí, qual é o juros novo para esse novo cenário? É um juros de 100 bips de 100 pontos a mais neste ano, de 1 ponto percentual a mais neste ano e quase 2 pontos percentuais
a mais no ano que vem. Uma partezinha é prêmio de risco, sim, mas é fundamento também, principalmente fundamento. Muito bom. Beto, quero agradecer sua participação. Obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Volte sempre. Um abraço. Bom fim de semana para você. Um abraço, bom fim de semana. Um abraço para o Marcos também. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Beto Saadia, diretor de investimentos da Nomos. 10h58, Saravalli, como eu disse, está aqui. Isabela Takaki também. E aí, Saravalli, quero pegar